aprender pressupõe sair da zona de conforto. Normalmente, quando você aprende, é porque você tem que sair do que você já sabia. Tem que ir além do que você já sabia. E o teu conforto está no que você já sabia. Então, assim, toda vez que você tiver que aprender algo, vai ser desafiador, por mais simples que seja esse algo. Então, é extremamente natural que você tenda a querer desistir. Agora, muitas vezes você entra numa situação e aí você quer desistir exatamente porque você não conseguiu vencer aquela batalha. Eu sou Cláudio Omar Cunha e hoje a gente vai tratar o assunto específico de como vencer, ou por que você sente essa vontade de desistir toda vez que você se dá mal num exercício, em especial em AD, né? Deixa eu receber o pessoal. Boa noite, Maria. Boa noite, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Newton. Que prazer tê-los aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Então, assim, vamos correr porque tem muita coisa para a gente tratar. E como eu já falei, essa jornada de agora até o dia 22 é uma preparação para a semana da concentração ampliada com o estudo espontâneo. Um evento super sensacional que a gente está preparando aí. E vocês são... E assim, o legal é que vocês que estão participando dessa jornada daqui até lá, quando o evento começar, vocês já vão poder sentir aquela sensação de que eu já sei do que ele está falando. Ao passo que a galera que vai chegando daqui até lá vai ficar meio que perdido, mas a gente vai dar um jeito de deixar todo mundo nivelado, né? E assim, eu gosto de dizer que esse pessoal que vai chegando daqui até lá vai passar pela sensação do eu nem sei que não sei. Porque assim, esse é um outro tópico que a gente vai tratar ao longo dessa jornada, mas existem 4 níveis de consciência em relação ao que você sabe. Tem o competente inconsciente, que é aquela pessoa que já nem sabe mais como sabe. Por exemplo, quando você dirige, ou quando você anda de bicicleta, você nem sabe que já sabe. Então assim, você não pensa como é que dirige, você não pensa, vou passar a marcha, você não pensa, vou pedalar. Você nem sabe que já sabe. Aí depois tem um nível abaixo de consciência, que é o cara que sabe que sabe. Ou seja, quando você tem que fazer alguma coisa, mas você tem que pensar antes de fazer. Esse é o que sabe que sabe. E tem o que não sabe que não sabe. Por exemplo, agora vocês já sabem que não sabem como se livrar da vontade de desistir toda vez que erra um exercício, em especial um exercício fácil. Você já sabe que não sabe disso. Então você é o incompetente consciente, ou seja, você tem consciência da sua incompetência. E tem alguém ainda mais baixo, que é o incompetente inconsciente. Ele nem sabe que não sabe. Por exemplo, tem um monte de gente que nem sabe que a gente está fazendo essa live hoje, tem um monte de gente que nem sabe ainda que vai ter a semana da concentração ampliada de 22 a 26. Ele nem sabe que não sabe disso. Então ele é um incompetente inconsciente. O grande problema do ensino se dá quando o incompetente inconsciente, que nem sabe que não sabe, precisa ser ensinado por um competente inconsciente, aquele que nem sabe mais que não sabe. E é por isso que muitas vezes vocês têm problema na aula. O professor chega, nem explica direito para que serve aquela informação, ou seja, você nem sabe que não sabe o que ele vai ensinar, e ele sabe tanto que nem sabe explicar direito, porque ele já esqueceu como aprendeu. Então, muitas vezes, quando você não entende o que o professor falou, às vezes nem é culpa tua. Às vezes ele que deveria voltar um nível
para saber o que não sabe, saber de novo como é que ele aprendeu o que ele aprendeu, para ele poder te ensinar com mais tranquilidade. Deixa eu ver aqui os comentários. Tipo, eu no Zap, mais ou menos. Você no Zap, seja. Eu quero saber disso, o Jomar, a Maria falou, né? Você é super competente. Bom, ninguém é totalmente competente com relação a tudo, né? Por exemplo, tem muitas coisas que eu não sei e tem muitas coisas que eu nem sei que eu não sei. Assim, apenas para te dar um exemplo, semana retrasada eu participei de um evento, um mastermind, né? As pessoas de um determinado nível se encontram para discutir alguns temas. E apareceu um profissional lá que entende muito dessa área que eu trabalho. E eu tinha a percepção de que essa área é muito técnica. E esse profissional chegou lá falando de várias coisas e principalmente de Deus. E ele falava muito de eu sou muito abençoado. E chegou no final da palestra, eu fiz uma pergunta para ele. Assim, eu falei, durante muito tempo eu sempre acreditei em Deus, mas foi sempre uma coisa assim, Deus lá e eu aqui, a gente não se afastava muito, mas a gente também não se aproximava muito. E eu perguntei para ele, o que você acha que eu nem sei que não sei, então não consigo nem perguntar, do ponto de vista de como eu me aproximo mais de Deus e de forma que isso me faça a cumprir melhor essa missão? De, por exemplo, te ajudar a enfrentar os problemas que você tem quando você pensa em desistir. E a resposta dele foi assim, olha, eu só posso te dizer uma coisa, assim, lê um capítulo de Provérbios por dia, você não tem como errar, né? E o de ontem foi alguma coisa assim, acho que eu estou no capítulo 8, e falava assim, acho que capítulo 8, Provérbios capítulo 8, versículo 1, falava uma coisa do tipo, a sabedoria está lá, gritando por você, ela está clamando por você. Presta atenção, ela está na entrada da cidade, nos momentos. Então, às vezes, a gente, quando pensa em desistir, a gente acha que é um problema com a gente, que a gente não falta uma inteligência ou alguma coisa assim. Na verdade, eu passei a acreditar recentemente que é uma outra coisa, sabe? Eu acho que quando a gente não consegue ainda resolver um exercício, não é que a gente não saiba, porque não acho que seja uma coisa 100% intelectual. É mais uma coisa assim, o processo de resolver aquele exercício te transforma em alguém melhor, em alguém diferente. Então, você não está mesmo preparado para o exercício. Não está. Eu até te ensino, eu até te explico. E você pode até botar na tua cabeça, mas entre estar na tua cabeça e você ser capaz de falar de novo, como um papagaio fala, é preciso que você se transforme. E o exercício está lá. Então essa frustração de não conseguir é normal, é tudo bem. O que não é normal é você desistir. Isso não é normal. E o que a gente vai fazer hoje? Entender um pouquinho mais a respeito de o que a gente pode fazer para não desistir. Deixa eu ver aqui os comentários, né? O Newton está falando, para resolver um exercício mais complexo, você precisa ter uma boa base. Sim, a base ajuda, Newton. Mas olha só, essa forma de ver traz uma pressuposição de que você está aqui e você está incompleto, ou você não sabe, e o professor vai trazer a informação e colocar na tua cabeça, e é essa informação que vai formular a base. Isso é uma parte da verdade. A outra parte da verdade, que eu gosto muito, é de fazer uma coisa do tipo, pega o que você sabe e projeta. Por exemplo, a minha formação é engenharia naval. E agora, nessa crise, tem muita gente doente. Só que eu treinei muitos médicos, em especial médicos formados no exterior, que
estão ou revalidando diploma no Brasil ou prestando provas para residência. Tem inclusive um aluno meu, o Edu, uma hora dessa ele aparece por aí. Ele formou na Bolívia, revalidou no Brasil e o ano passado ele passou no MI, que é um exame que dá acesso a fazer residência, especialização na Espanha. E assim, à medida que as pessoas foram ficando doentes, em especial as pessoas mais ligadas a mim, eu fui me interessando mais por essa questão. E alguns desses médicos que eu treinei me mandaram informações, em especial manuais de manejo da doença, né? E eu não fico falando o nome da doença, não é porque eu tenho alguma aversão, não. É que se a gente fala o nome da doença, as mídias sociais meio que travam. Então, esse vídeo não vai propagar tanto, porque eles vão questionar se é fake news sobre a doença. Então, nenhum sentimento maior, não. E aí, uma das coisas que eu percebi é que é um vírus. Em sendo vírus, é o corpo que combate. Não tem um remédio que combata. E o que tem é, o remédio fortalece o teu corpo para que ele combata melhor. Grosso modo. Mas o mais importante é, quando vai para a UTI, o que você controla de fato, né, pelo menos como familiar, é atividade renal. Porque ele está lá na UTI, o paciente está respirando, enquanto o corpo dele aguentar colocar os remédios, o que quer que seja lá, não vou entrar em detalhes, o corpo vai digerindo esse negócio e vai combatendo o vírus. Só que é o rim que para de trabalhar primeiro. Então o ponto fraco é o rim. Como isso me ajudou? Quando meu irmão estava lá doente na UTI, eu acompanhava os relatórios médicos e eu imaginava meu irmão como uma caixa preta. O que que entra? Entra os remédios e o que que sai? Sai informação de oxigenação, sai informação de atividade renal. Oxigenação é importante, mas na pior das hipóteses entuba. Não estou falando que isso é bom, não é bom, mas você consegue, intubando, colocar oxigênio. O que você não consegue é fazer a filtragem do sangue, porque não tem como ajudar. Talvez até tivesse hemodiálise, mas eu não sei porquê. Eu não tenho visto casos que funcione a hemodiálise. Então, toda vez que a atividade renal complica muito, o risco é muito mais alto. Então, eu só ficava acompanhando, a atividade renal tá legal, melhorou, baixou, e aí eu conseguia ficar tranquilo, ou eu já sabia com antecedência se as coisas iam piorar ou não. Essa é uma visão de engenheiro, né? Eu via o meu irmão como caixa preta. Então, eu tenho uma formação de engenharia, como é que eu consigo lidar com o médico? Imaginando como caixa preta. Eu não entendo da anatomia do rim, eu poderia entender se eu quisesse, né? Eu não entendo dos processos, mas, para mim, eu consegui modelar o problema e deixar menor, de forma que eu entenda. Da mesma forma, como engenheiro naval, se eu imagino um corpo em cima de uma mesa, os sistemas do navio funcionam muito parecido com os sistemas do corpo. Então, as veias são os canos, os nervos são os fios do navio, a estrutura do navio tem lá as cavernas, são as costelas, tem as bombas, é o coração, tem um computador central, que é o cérebro. Eu não consigo discutir com o médico e dizer que eu tenho razão, mas quando o médico me explica, eu visualizo o navio, muitas coisas eu já entendo imediatamente. Então, essa capacidade de fazer analogia pode te ajudar muito. Em especial quando tiver que resolver problemas ou naquele primeiro contato com a matéria, sabe? Porque um grande problema que trava a gente é o medo. E o que funciona? Como é que funciona essa questão do medo? O medo tem muito de ignorância, né? De não saber. Mas se você pega o que você já sabe e coloca lá, você já sai do medo. Você diz assim, olha, se fosse um navio, seria desse jeito. Eu não vou discutir afirmando que é um navio, mas toda vez que vier uma informação diferente da que eu estou esperando, eu já consigo perguntar. Por exemplo, o médico me fala, olha só, o coração está batendo a, sei lá,
200 batidas por minuto. Eu falo, rapaz, eu não sei, mas eu imagino que o normal fosse 80, 120, eu não sei mesmo, tá? Quando ele fala 200, eu falo, okay, tem um problema aí. Eu não sou cardiologista, mas eu consigo de cara já prestar atenção no que de fato importa na discussão, digamos assim, né? E quando você vai resolver um exercício que você trava, o que está acontecendo de fato? O que está acontecendo é que você botou na tua cabeça naquele instante que você não sabe de nada. Zero. E isso nunca é verdade. Porque alguma coisa você sempre sabe. Nem que seja você respirar um pouco e dizer, deixa eu lembrar. Nem que seja o nome do professor que dá essa matéria. Pô, o nome do professor é João. Opa, então não vem falar que eu não sei de nada. Pelo menos eu sei o número do telefone dele. Não sei nem o número do telefone dele. Mas eu sei um amigo que sabe o número do telefone. Então você já não sabe. Nada já não é. Essa forma de pensar pode não resolver o teu problema na hora da prova. Mas quantas vezes você travou na hora de estudar? Normalmente na prova você não desiste, né? Quando você desiste da questão é quando está estudando. Então, quando está estudando, não vem com esse papo de não sei de nada, porque você sempre sabe. Mas assim, deixa a gente já estabelecer aqui algumas informações importantes, né? Do que a gente não vai falar aqui? A gente não vai te dar uma solução que funciona sempre. E eu também não vou te dizer que isso que eu vou te explicar vai resolver na totalidade o teu problema. Porque o meu objetivo agora não é nem que você resolva a questão. O meu objetivo agora é que você pare de desistir. Por quê? Porque primeiro você para de desistir. E o nosso jogo não acabou, né? Tá começando agora. Daqui até o dia 22 a gente ainda tem um monte de coisas para fazer e talvez daqui até o dia 22 você aprenda alguma forma de seguir em frente. Mas o meu objetivo aqui é que você, quando pensar em desistir, perceba o que está acontecendo para não desistir. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Obrigado. Obrigado pelo comentário, estamos juntos. Informações importantes. O Alvimar está falando. Ô, Alvimar, prazer tê-lo aqui, bem-vindo, né? Muito bom. Então, assim, ó. Agora, o que então pode nos ajudar? Vamos entender um pouquinho mais sobre como funciona esse negócio da paralisação, do medo. Eu quero agora que você pare um pouco, respire fundo e lembre de uma situação onde você se sentiu com medo, à beira de uma paralisação. Isso mesmo, lembra da situação. Pode ser agora, pode ser recente. Lembra a situação. Lembra um pouco mais de detalhes da situação. Era de manhã, de tarde, de noite. Você estava só, estava acompanhado. Isso mesmo. Pega essa situação. Você não precisa falar sobre a situação. Mas eu quero que você, mesmo que esteja assistindo esse vídeo gravado, pensa um pouco nisso. Lembra essa situação? E lembra como ela se manifesta. É uma imagem de alguém reprovando você, criticando? É uma voz falando que você é isso ou aquilo? Ou é uma sensação no corpo? O que quer que seja, eu vou pedir para você esfregar o dedo da mão esquerda, o indicador do polegar, de forma que você consiga recuperar essa informação sempre que precisar. Isso mesmo. Agora, pensa no teu time, ou lembra de uma música, a música que você gosta, seja ela para dançar ou não. O que nós acabamos de fazer aqui são duas técnicas que podem te ajudar muito e a gente vai usar ao longo do programa inteiro. Uma das técnicas se chama ancoragem, ou seja, toda vez que você esfregar o dedo da mão esquerda, indicador, você vai lembrar daquela situação de frustração que te paralisa. Lembrou? Isso mesmo. E a outra técnica que eu acabei de usar é a quebra de padrão. Pensa numa música, pensa no teu time,
Dança se for uma música de dançar. O que aconteceu? Você estava numa situação de frustração e quando eu falei pensa em alguma coisa, uma música, o teu estado mental mudou. Percebe? Então assim, quando você está frustrado, está lá com medo, paralisado, esfrega o dedo. Se você, der um clique, lembrar de uma música, lembrar do teu time, lembrar de um momento feliz, você já quebrou o estado. Então, essa, de cara, já é uma super técnica para você quebrar o estado. Agora, mais importante do que você saber quebrar o estado, é você saber para que estado você quer ir depois que quebrar o estado. E qual é um bom estado para você resolver uma questão difícil? Talvez um estado empoderado. Então agora eu vou pedir para você lembrar do momento onde você se sentiu forte. Sei lá, naquele momento onde você acertou uma questão, ou naquele momento onde você conseguiu algo que você queria, ou naquele momento onde uma pessoa muito, muito importante para você olhou nos teus olhos e falou: parabéns, parabéns. Sente esse momento. Como é que ele se manifesta? É um sentimento no corpo? É a voz falando parabéns? É uma imagem? Como se manifesta em você? Da mesma forma, esfrega o dedo da mão direita, polegar indicador, para sempre que você quiser recuperar essa sensação, você esfregar a mão da direita. Isso mesmo. Agora, pensa num exercício legal. É isso aí, minha euforia. Exatamente. Assim, pensa no que você comeu hoje no almoço. Espero que tenha sido algo gostoso. Mas, de novo, o que a gente está fazendo é quebrar o estado. Então, olha só. Lembra que eu falei que o importante é você aprender a quebrar o estado, mas saber para onde você quer ir? Muito bem. Mas antes disso, tem mais uma coisa que é legal a gente falar, que é o seguinte, Hoje, o que acontece com a maioria das pessoas que ficam paralisadas pensando em desistir quando enfrentam uma questão difícil? Elas normalmente entram para estudar sem muita pretensão. Na maioria das vezes é mais porque mandaram ela estudar. Mas se você começar a usar uma coisa que é tangibilização, o nome é meio difícil, meio chato, mas a gente vai falando ele algumas vezes ao longo da jornada e daqui até o dia 22 você já vai estar falando tangibilização com uma tranquilidade e até te desafio amanhã você chegar todo alegre no trabalho, se bem que está todo mundo de home office, né? Mas na hora manda pelo WhatsApp para alguém e, cara, você sabe o que é tangibilização? O cara vai falar, tangibilizar o quê? Tangibilização. Tu não sabe? Então, até agora você era um incompetente inconsciente em relação à tangibilização. Agora você já é um incompetente consciente, ou seja, você já sabe que não sabe o que é tangibilização. Tangibilização vem de ser tangível. Tangível é você conseguir alguma forma de medir, alguma forma de tornar concreto. Então, assim, quando você vai estudar por estudar, e depois você diz, eu estudei pouco, é intangível. O que é pouco? O que é muito? Como é que você mede? Eu meço em número de questões. Tá? Vá lá, é alguma tangibilização. Mas como você mede o que você vai ganhar se estudar? Eu vou passar na prova. Passar na prova é uma emoção, é alegria, é gostoso. Mas como você mede? Como é que a gente faz para deixar isso tangível? A gente faz o seguinte, Imagina o que vai acontecer quando você conseguir o teu objetivo.
Por exemplo, se o teu objetivo for ser promovido e hoje o teu salário, digamos que seja R$ 5.000 e você quer ser promovido para ganhar R$ 10.000. Então, é um exemplo, tá? Então, assim, e você acha que se você fizer uma prova de certificação, você vai conseguir essa promoção ou um outro emprego em uma outra empresa, né? Por exemplo. Então, supondo que você ganhe R$ 5.000 e vai passar para R$ 10.000, a cada mês você deixa de ganhar 5.000. Então, ao longo de um ano, você deixa de ganhar 60.000. Então, toda vez que você for estudar de agora para frente para aquela certificação, tem um número tangível na tua cabeça. É R$ 60.000 por ano que eu vou ganhar a mais se eu passar. Ou é R$ 60.000, são R$ 60.000 por ano a menos se eu não passar. Fica tangível. Né? Nem é exatamente a Sajei está falando foco no prêmio. Nem é foco no prêmio por si, tá? É ter consciência do prêmio. Por que eu estou fazendo essa distinção? Pelo seguinte, ó, se você foca no prêmio, na hora da prova, você pode tremer e aí isso te prejudica. Na hora que você não conseguir resolver a questão, você fica muito bravo porque perdeu os 60.000 e isso te prejudica. Então, o que eu gosto mesmo de usar não é foco no que está em jogo, é foco no jogo. Então é assim, ó, se eu resolver essas 100 questões, eu vou ganhar os R$ 100.000, os R$ 60.000. Então, beleza. Então, agora é resolver foco nas 60 questões, mas nas 100 questões. Então vamos focar primeiro na primeira questão, na segunda questão, na terceira questão, por causa dos R$ 60.000. E o mesmo vale para se você está querendo passar no Enem, tá? Você quer passar no Enem? Isso não é tão tangível. Mas, se você imaginar que um médico ganhe R$ 10.000 por mês, cada ano que você passar sem entrar, cada ano que você perder, você está perdendo R$ 120.000. Se você não consegue se motivar por R$ 120.000, porque é um número muito grande para a tua cabeça, tudo bem, você pode pensar pelo outro lado. Cada ano que você não passar, você tem que aguentar o teu cunhado te falando besteira no teu ouvido, porque mais um ano sem aprovação. Depois a gente encontra alguma forma de tangibilizar a raiva do cunhado. Por hora, quando você lembrar do cunhado, dá aquela sensaçãozinha ruim, você quebra o estado, pensa no teu time, depois bota a sensaçãozinha boa para voltar a estudar, combinado? Mas então assim, ó, por que essa tangibilização é importante? Porque aí você consegue fazer acordos mentais. Como funcionam os acordos mentais? Você lembra que na aula passada a gente falou que a tua mente inconsciente é como uma criança super poderosa de 5 anos de idade? Talvez você não lembre, mas a aula está disponível lá, volta lá e assiste. E se você me mandar um direct dizendo, olha, eu quero o resumo da aula, eu vou te mandar o resumo da aula, mas tem que mandar pelo direct, senão eu não vou mandar. Mas tem um resumo da aula. E até assim, né? Se você achar legal, dá uma olhada lá no feed, porque eu comecei a postar trechinhos menores da aula. Por exemplo, eu acho que tem dois vídeos de 1 ou 2 minutos que tem trechos da aula. A gente vai fazer isso mais vezes. Mas se você me mandar o direct, eu te mando o texto da aula, assim, o script da aula anterior. Bom, eu dizia que a mente inconsciente é como uma criança superpoderosa de 5 anos de idade. Então, quando você tem uma noção do tangível, você consegue conversar com ela com mais propriedade. Você consegue chegar para ela e dizer, mente, eu quero aqueles R$ 120.000. Faz o que for preciso
para que eu tenha os 120 mil reais. E ela vai buscar o jeito dela. Nem sempre, como eu falei na aula passada, nem sempre o primeiro jeito que ela traz é o jeito que você mais quer. Porque ela vai vir do jeito que ela conseguir, ela vai trazer. Ela tem 5 anos de idade, ela vai lá buscar e traz. Se você não gostar, pede de outro jeito, de outro jeito e de outro jeito. Até que uma hora ela acerta. Mas também não fica lá, né, dizendo, ó, mente, vai buscar os meus 120 mil reais e eu vou ficar aqui deitado. Não funciona assim, amigão. Quando ela trouxer, você tem que estar preparado. Por exemplo, quando você disser, mente, eu quero os 120 mil reais. Ela vem e diz, ó, vou te dar aqui uma coragem para você estudar. Você está cheio de coragem para estudar? Vai lá e estuda. Ela vai te acordar às 5 da manhã para estudar. Acordou às 5 da manhã? Vai lá e estuda. Mas tem uma coisa que vai te ajudar mais ainda, que é entender como a mente inconsciente funciona. Como é que a gente se comunica melhor com a mente inconsciente? Vou te contar um caso. Funciona assim, ó. Eu não sou exatamente um atleta. Eu gosto de correr, eu gosto de caminhar, mas não sou exatamente um atleta. E normalmente, quando eu fico algum tempo parado e eu volto a correr, eu sempre começo devagar. Mas da última vez que eu corri, eu já comecei assim, eu saí para correr e aí eu falei para minha mente, ia ser legal se eu corresse 10 quilômetros. E eu saí correndo. E aí, em algum momento, deu vontade de parar. E nessa hora eu falei com a minha mente, como é que faz para correr 10 quilômetros? Ela falou, deixa comigo. E saiu correndo. E lá na frente, deu de novo vontade de parar. E aí, mente? Como é que fica no acordo de 10 quilômetros? Eu falei, deixa comigo. Eu corri, cheguei, corri os 10 quilômetros. Agora, assim, foi fácil? Não. Mas foi possível. Já teve vez de eu pensar desse jeito e começar a correr com o tênis apertado e quando eu chegar em casa, as 2 unhas do dedão estarem machucadas, assim, 2, 3 dias depois ficarem pretas e perder a unha. Por quê? Porque quando você fala para tua mente faz, ela vai fazer. Só que você não está habituado nem a pedir e muito menos entender as respostas que ela dá. Por exemplo, a resposta que ela me deu é, se você pedir para correr, eu vou te colocar para correr, mas te prepara. Não corre com tênis apertado que você perde a unha. Ah, eu deveria saber. Às vezes a gente erra, tudo bem. E por que nunca deu problema antes? Porque eu nunca tinha pedido antes. Então eu ia com tênis apertado, antes de começar a doer, já dava preguiça, eu já voltava. Agora, quando você entende como a mente funciona, você começa a ter respostas que a mente dá. Por exemplo, você estudou uma coisa, com o melhor que você fez, sabe assim, a tua melhor vontade. Você chegou lá e disse, olha mente, eu quero estudar, me ajude a estudar por 30 minutos. Eu quero concentrar por 30 minutos porque isso vai me ajudar a trazer aqueles 120 mil. Combinado? Combinado. Ela vai te ajudar. E você vai ficar ali concentrado. Da primeira vez vai ser tranquilo? Não. Vai ser difícil, mas vai ser mais fácil do que se você não combinar com ela. Da segunda vez vai ser ainda mais fácil. Daqui para a 10ª vez, você vai chegar lá e de uma vez. Mas é assim, ó, combina o tempo. Não é eu vou estudar aqui por 30 minutos. Porque ela é uma criança de 5 anos. Então o que ela quer não é estudar. O que ela quer é a melhor situação de conforto. Ela vai brigar pela tua felicidade. Só que a visão dela de felicidade. Então, se a visão dela de felicidade para ti for comer um pudim bem gostoso, ela vai atrás do pudim. E ela vai ficar aqui tipo, não, tem pudim na geladeira, tem pudim na geladeira. Olha, corre lá, senão teu irmão vai comer todo. Só que se você disser para ela, beleza, eu já sei que tem pudim na geladeira, mas o nosso compromisso é com 120 mil reais. Me ajuda os 120 mil reais? Beleza, vamos lá. Mas é 30 minutos, porque passou dos 30 minutos,
o que quer que seja o tempo que você determinar, ela vai voltar para o que ela acha que é legal para ti. Pudim na geladeira, pudim na geladeira, pudim na geladeira. Só que aí começa a acontecer uma coisa muito maravilhosa, que é assim, ó, você estudou combinado com ela, ela aceitou o combinado, então ela é parte do processo. Qual é a vantagem disso? Na hora da prova, e você disser para ela, mente, a gente estudou essa questão, só que eu não sei a resposta. Você acha que a resposta é A? Presta atenção. Você vai sentir alguma coisa, vai dizer... Dificilmente ela vai dizer, não é A, seu burro, não está vendo que é a B? Não, porque ela não fala assim, mas ela dá sinais. Quanto mais você se habitua a ouvir os sinais que ela dá, mais você vai saber coisas que você nem sabe que já sabe. Por quê? Porque ao longo da vida, você passou pelo mundo e a mente inconsciente é capaz de captar tudo. Só que a tua mente consciente só é capaz de processar simultaneamente 7, mais ou menos 2 coisas. Ou seja, tem gente que é capaz de processar até 9 coisas ao mesmo tempo. Tem gente que é capaz de processar só 5 coisas ao mesmo tempo, conscientemente. Mas ela é capaz de processar todo o resto inconscientemente. O que isso quer dizer? Quer dizer que até agora você só estudava conscientemente. Você só achava que aprendeu o que está na tua cabeça agora. Só que o que está na tua cabeça agora é limitado a 7, mais ou menos 2 coisas. Então, se você está estudando 10 tópicos, na hora que você estudar 7 para entrar o 8º, um tem que sair do consciente. Para onde ele vai? Para o inconsciente. Como é que você faz? Relaxa e pergunta. Como era mesmo aquele negócio? Quando você está falando, como era mesmo? A mente está indo lá para trazer. Então ela vai, ela traz. Agora, imagina que você pegue tudo que você sabe e comece a praticar as analogias que a gente falou no início da live. Que legal que fica. Porque aí você diz assim, ó, tem um problema aqui que eu não tenho ideia. Por exemplo, uma questão de, sei lá, de biologia. Eu não tenho ideia. Mas como que eu acho que é? Como eu imagino que seria? Quando você faz isso, a mente vai atrás de qualquer informação mais perto que você tem e ela traz algumas ideias. Ela diz, bom, eu acho que é assim. Quando você diz, eu acho que é assim, você já não fica mais travado. Então, vamos recapitular aqui um pouquinho do que a gente viu até agora. O que a gente viu? A gente viu no início que tem o estado mental de frustração. Primeiro a gente viu que a frustração é normal. Depois a gente viu o estado mental de frustração, que a gente fez assim para lembrar. Depois a gente viu a quebra de estado. Faz um barulho, lembra de uma música, levanta, dança se quiser. Se tiver sozinho, né, para ninguém te zoar. Depois a gente viu âncora, que é esse negócio de você fazer um gesto para lembrar de coisas. E depois a gente falou de analogias. Agora, qual é então o jeito certo de você quebrar esse estado de sensação, de vontade de desistir, quando você encontra uma questão difícil? Assim, antes de cada sessão de estudos, você já combina com a tua mente. Tanto o objetivo, né? Olha, eu quero resolver 10 questões, ou eu quero estudar esse tópico aqui que tem 5 páginas, em tanto tempo, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, o que quer que seja, com o propósito de tangibilizado. 120 mil reais, calar a boca do meu cunhado que vive me enchendo o saco, arruma um motivo. Quando você tem essas 3 coisas, um tempo bem determinado, um objetivo e um propósito, a tua mente inconsciente sabe o que fazer.
Então, antes de estudar, você entra nessa. E aí você começa a estudar nesse propósito. Normalmente, as coisas já vão fluir bem. Por quê? Porque a tua mente inconsciente vai cuidar de te manter focado. Mas se alguma coisa acontecer e você pegar frustrado, lembra? Você já reconhece a situação. Aí você vai falar, olha só, tá rolando uma frustraçãozinha. Vou quebrar o estado. Nessa hora de quebrar o estado, eu falei da música, eu fiz assim, você pode usar a mesma coisa, mas às vezes é um bom momento para você dar uma saída e beber uma água, ir no banheiro, qualquer coisa. Funciona. E aí quando você voltar, revalida o acordo. Fala, mente, a gente combinou, era meia hora, já se passaram 15 minutos, falta só mais 15. O objetivo é esse conjunto de tópicos aqui, a gente já cumpriu metade, só falta o restinho para a gente chegar naqueles R$120. Podemos contar contigo? Pode contar. E segue. Com esse método, você sempre vai conseguir chegar lá. Daqui até o dia 22, a gente vai falar de outras coisas que reforçam esse método. Mas só com esse método, já hoje, você consegue praticar. Pelo menos você tem uma missão de casa para hoje. E eu quero que você coloque nos comentários dessa live, eu consegui. Se você estabelecer, se você fizer o seguinte, pensa numa tangibilização para o teu objetivo. Qualquer que seja o teu objetivo relacionado aos estudos. Se é uma promoção, se é passar numa prova, pensa nessa prova e tangibiliza. E você coloca lá nos comentários, #tangibilizei. Pronto, essa hashtag vai ficar legal. E lembra de me mandar um direct se você quiser o resumo da última live. Beleza? Prazer imenso ter estado com vocês. A gente se encontra amanhã às 9 da noite. Grande abraço. Fiquem com Deus.